Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós vemos com muita preocupação que haja alterações dos critérios das previsões do Banco de Portugal de que o Governo não é informado e que haja alterações, como a que acabou de dizer também, acrescentando ao nosso argumento, dos prazos e dos tempos em que o Banco de Portugal paga os seus dividendos. A alteração da regra europeia parece explicar muito dificilmente esta alteração das previsões, porque, por exemplo, o Banco da Irlanda não fez a mesma alteração. E, portanto, é preciso compreender exatamente porque é que o Banco de Portugal faz cada uma destas opções e o escrutínio, a transparência do Banco de Portugal é uma exigência clara e que tem que ser posta ao próprio Banco de Portugal. Não é normal vivermos num país com o Banco de Portugal fazendo o que não se percebe e ainda por cima, aparentemente, sem mais dados, estando a jogar contra o próprio país. É absolutamente inaceitável que o Banco de Portugal jogue contra Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar de um outro tema que foi abordado já pelo Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, greve dos estivadores, exatamente, é um problema grave do país. Há 4 anos que vivemos em cenário de greve, é bom que percebamos o que é que está a acontecer. É grave para a economia, com certeza, e há um grave problema com os trabalhadores portuários. Os operadores dos portos não têm trabalhadores e recorrem aos trabalhadores de empresas de trabalhadores portuários. E por isso existia uma empresa para a qual esses trabalhadores trabalhavam e que depois fornecia aos trabalhadores, aos operadores portuários. E como o regime é excepcional, os trabalhadores portuários já estão obrigados a fazer por ano mais 250 horas extraordinárias, muito mais do que qualquer outro trabalhador. Ora, o trabalho dos estivadores é um trabalho duro, é um trabalho que joga com muitos operadores, com riscos graves de acidentes de trabalho e por isso mesmo a Organização Internacional do Trabalho diz que cabe à política nacional conseguir contratos permanentes e efetivos para estes trabalhadores. O que aconteceu com a alteração legislativa que fez a direita é que os operadores dos portos começaram a criar eles próprios empresas de trabalho temporário para concorrerem umas com as outras, a verem quem é que alugava aos trabalhadores mais barato, à hora, ao dia, uma autêntica praça da jornada típica do século XIX. É completamente inaceitável. E, portanto, neste conflito que prejudica a economia, há quem tenha culpas, há quem esteja a ganhar e quem quer ganhar são os operadores dos portos que querem baixar os custos de trabalho e destruir todos os direitos do trabalho dos estivadores. É preciso dizer que neste braço de ferro duro os estivadores já fizeram cedências e com as suas cedências os estivadores poupam 2 milhões de euros aos operadores do Porto e os operadores do Porto mesmo assim não estão contentes, querem baixar mais, precarizar mais o trabalho e isso não é aceitável. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, para o Bloco de Esquerda a solução é uma. É acabar com as empresas de trabalho temporário dos portos que concorrem umas com as outras. A Portlis não tem lugar. Este esquema não tem lugar no Porto de Lisboa nem em nenhum outro porto. Empresas de trabalho portuário dos portos, sim, que possam ceder os trabalhadores aos operadores dos portos. Isto é o mínimo para a decência no direito do trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Peço-lhe que compreenda que eu vá ser muito económico nas minhas palavras relativamente à questão que está objeto de negociação, visto neste momento a Sra. Ministra do Mar está reunida com operadores, com sindicatos, com a Associação Internacional dos Sindicatos, tendo em vista encontrar uma boa solução. E, portanto, a última coisa que eu gostaria é de dar aqui qualquer resposta que comprometesse o esforço que o Governo está a fazer para procurar que as partes cheguem a um acordo como é desejável. Agora, aquilo que eu não posso deixar de sublinhar em qualquer caso é a gravidade da situação, não só para o Porto de Lisboa, não só para operadores e trabalhadores, mas para o conjunto da economia nacional. E nós não podemos ter a ilusão de que é um sistema de vasos comunicantes no sistema portuário interno e que o tráfego que se perde em Lisboa se recupera em Leixões, ou se recupera em Setúbal, ou se recupera em Sines. Nós estamos a perder tráfego para portos espanhóis e nós, sobretudo, estamos a encarecer significativamente a competitividade do conjunto das empresas. E essas empresas que estão a pagar esses custos têm também trabalhadores, têm também postos de trabalho que é necessário defender.
E se nós queremos relançar a economia, nós temos que criar condições para resolver a situação no Porto de Lisboa. Quanto à preocupação concreta que sublinhou, tenho a esperança e a confiança que hoje seja possível encontrar uma boa solução entre as partes para ultrapassar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra ainda a Sra. Deputada